Soberano Deus, Criador do céu e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós cremos em Ti, Papá. E somos gratos pela oportunidade de estar em Tua presença nesta manhã, Deus amado. Pai, a Tua palavra nos ensina que as Tuas misericórdias se renovam em cada manhã. Senhor, renova as Tuas misericórdias em nossas vidas nesta manhã. Oh Pai, que nos revela a Tua vontade perfeita, Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Vamos tomar nossas Bíblias no livro de João. João capítulo 1. João Evangelho. Que os bebês perguntaram, primeira de João ou segunda? Ouviram? Somos verdadeiras ovelhas. Nascendo no bom ministério. Não como esses irmãos que estão fixados em pecado, dão muito trabalho. Vocês ouviram eles aí falar? Eu falei, livro de João, eles perguntaram, primeira de João ou segunda? Sim, senhora. Me emociona ver os irmãos. Esses que são meus irmãos em Cristo. Não é, irmãos? Vocês são meus primos. Ai, meu Deus. João Evangelho, João capítulo 1, versículo 29. Todo mundo encontrou? Amém. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. João testificou dizendo: eu ouvi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos no mesmo João capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Encontraram? Amém. Deus seja louvado. Está bem, minhas ovelhas, encontraram? Esses irmãos têm Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando eu vier, vier aquele, o Espírito da verdade, está assim na vossa Bíblia? O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Amém?
Que o Senhor apresente sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Vocês podem sentar. Que o Senhor me ajuda no nome de Jesus Cristo. Está um pouquinho quente, mas eu acredito que Deus nos ajudará a reconhecer a sua palavra. Irmã, como te chamas? Sim. Rita. É um pouco desaparecida. Está difícil, né? Vamos conversar depois do culto. Eu vim a pensar em ti. Eu queria ir na tua casa hoje, mas graças a Deus você veio. Depois do culto, vem conversar comigo. Então, Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? O meu tema é o mesmo do domingo passado. Qual foi o meu tema do domingo passado? Ok. Sim, senhora, irmã Maria. O meu tema é a natureza. A natureza do cordeiro e da pomba. Amém? Irmãos, a natureza é uma coisa que naturalmente a pessoa tem. Amém? É uma coisa em que a pessoa originalmente tem. Natureza vem de originalidade. É uma coisa que você tem. Por exemplo, quando diz que você é natural de Luanda, é porque você nasceu em Luanda. Independentemente de onde veio os teus pais. Amém? É onde você veio. Você é pecador porque você nasceu pecador. A tua natureza é pecadora porque você nasceu no pecado. Independentemente de você ser um eleito, um filho de Deus, independentemente de você um dia já estar com Deus antes da fundação do mundo, mas como você nasceu em pecado, nasceu do pecado, então você é pecador. Vocês estão entendendo? Então a natureza é uma coisa que você faz parte, é uma coisa que você originou. Vocês estão entendendo? É a tua origem. Nós nascemos no pecado, viemos ao mundo falando mentira, fomos formados em iniquidade. É por esse motivo que nós somos pecadores. Por quê? Porque todos que estamos aqui viemos do sexo. Amém? E o sexo é um pecado. Vocês estão entendendo? Amém? Porque não era a vontade perfeita de Deus que o homem fizesse sexo. O homem não viria do sexo, o homem viria da palavra. Vocês estão entendendo? Porque Deus criou todas as coisas com a palavra. Amém? Mas quem introduziu o sexo pela primeira vez na humanidade foi o diabo Satanás. Vocês estão entendendo? Amém? E o sexo é um pecado. Está a compreender? É por esse motivo que quando Jesus veio, Ele não veio através do sexo. Jesus veio através da palavra falada. Amém? O anjo disse na Maria: conceba, e a Maria concebeu. Amém? Por isso é que Jesus não tinha pecado. Por quê? Porque Jesus não veio da forma carnal. Por isso é que você nunca vai ver na Bíblia Jesus a chamar a Maria de mãe. Porém, o escritor da Bíblia podia falar: e Maria, mãe de Jesus. Mas quando chegou na parte de Jesus, falava: mulher, que tem eu contigo? Estão entendendo? E quando lhe perguntaram: olha, está aí teu irmão, tua mãe, teus irmãos, e ele disse: minha mãe são os que fazem a vontade do meu pai. Então, Jesus nunca, nenhuma parte da Bíblia, chamou Maria de mãe, porque Jesus não tinha o sangue da Maria. Jesus nasceu sem pecado. Se Jesus tivesse o sangue da Maria, a carne de Jesus seria pecadora. E se a carne de Jesus fosse pecadora, Ele podia pecar em Getsemane. Amém? Porque a agonia que Jesus sentiu lá em Getsemane foi superior a qualquer agonia que alguém pode sentir. Ele lá em Getsemane sentiu a pressão do mundo todo. E nenhum ser humano tem capacidade de sentir a pressão do mundo todo e permanecer intacto. Aleluia! Ao menos se ele não pecasse, ele morreria do coração. Porque se te contarem o problema de toda a tua família, você não vai conseguir resistir. O teu coração não vai suportar. Então a carne de Jesus Cristo era perfeita. Porque aquela carne veio sem pecado. Vocês estão entendendo? Aleluia! Então a natureza de Jesus era uma natureza perfeita. Era uma natureza sem pecado.
Mas nós temos uma natureza pecadora, mas temos uma esperança. Jesus disse: ainda que o teu coração for de pedra, eu o arrancarei e darei um coração novo. Ninguém pode dizer: não, eu já sou pecador, vou morrer pecador. Não, nós todos podemos ser mudados, porque a Bíblia diz: ainda que os teus pecados forem mais pretos que o carvão, eu o tornarei mais branco que a lã. Ainda que forem vermelho como o carmesim, eu o tornarei mais alvo que a neve. Ninguém nesta manhã pode dizer: eu sou pecador, não vou mudar. Deus tem solução para todo pecador. E a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo? Não importa os pecados que você cometeu, não importa quantos erros você cometeu, não importa se você era uma rainha do sexo, não importa se você era uma rainha do aborto, não importa se você era um homem mulherengo, ou drogado, ou um matador, mas quando você encontra o sangue de Jesus Cristo, ele te limpa de todo o pecado. Aleluia! Deus tem solução para nossas almas. Aliás, é o único que tem solução para nossas almas. Aleluia! A política não pode mudar a tua natureza pecadora. Teu pai não pode mudar a tua natureza pecadora. Veja um filho que está delinquente nos bairros, nas ruas, foi preso e tudo mais. Depois de um tempo, se o pai não morre no coração, ele se esquece do filho. Ele vai falar: já não aguento mais, meu filho já não tem mais solução. E ele desiste. Mas Jesus nunca desiste de você. Aleluia! Jesus sabia que você é pecador. Jesus sabia que você pecaria. Jesus sabia que mesmo conhecendo a palavra, teria dificuldade de aceitar, de aplicar, de viver. Mas mesmo assim, sabendo disso tudo, há 2000 anos atrás, quando lhe falaram: Pedro Guimarães vai pecar contra você, vai errar contra você, ele disse: mesmo assim morrerei por ele. Aleluia! Oh, meus irmãos, esse é o amor de Deus. Deus não conta teus erros. Ele fala: a minha misericórdia se renova em todas as manhãs. Até os teus erros de ontem, hoje, Deus não conta. Se Deus tratar contigo segundo a tua natureza, você vai no inferno. Se Deus tratar contigo segundo a tua condição, você não vai ter salvação. É necessário Deus te levar na natureza dele para você ser salvo. Porque você, quando vem na palavra, você vem com muitos defeitos, você vem com muitos vícios, vem com muitos apetites da carne. Se você ir no céu nessa condição, você vai incomodar Jesus no céu. Pai, não tem novela? Pai, não tem jogo aqui? Eu quero Barcelona. No céu você vai incomodar Jesus. É por esse motivo que Deus quer mudar a tua natureza. Aleluia! Deus quer mudar a tua natureza para uma natureza de cordeiro. Aleluia! Porque nós nascemos, uns nasceram cabrito, outros nasceram javali, outros nasceram cobra. Aqui temos irmão leão, temos irmão serpente, temos aí o irmão onça, o irmão hipopótamo. Temos todos os irmãos ali, cada um com suas naturezas erradas, um querendo comer o outro. Temos também ali o irmão sardão, está sempre a trocar de pele. Temos muitos irmãos, uns que trocam de pecado de momento a momento. Esses todos os irmãos temos, irmão cágado, não faz nada, só senta no banco, lento. Mas Deus olhou assim: esses homens assim não vão conseguir chegar no céu. Eu tenho que mudar a natureza desses homens. No céu só entra cordeiro. Aleluia! E Deus quer mudar a tua natureza. Há uma natureza de cordeiro. Aleluia! Vocês estão entendendo? É por esse motivo que antes de Deus mudar a tua natureza, Ele teve que te mostrar o que é ser cordeiro. Aleluia! Jesus não é egoísta. Jesus não é como um rei que fica no palácio e manda os povos ir lutar. Ele entra contigo na guerra, ele peleja por você. E mais, ele toma a primeira fileira dos combatentes com a espada na mão. Vocês sabem, no exército são os soldados, aqueles cadetes, né?
Aqueles homens com menos patentes que ficam lá na primeira fileira para morrerem primeiro. Depois vem o resto dos oficiais e tudo mais. Não é isso? Mas Jesus não. Jesus pega nos mais fracos e mete lá atrás. Ele vai na frente. E ele diz assim: tenham paciência com os fracos. Suportai uns aos outros. Isso é o que, irmãos? É Jesus nos ensinando que é ser Ele próprio. Amém? Porque o cristianismo é ser como Jesus. Amém? Não é ser como um bispo. Não é ser como um pastor. Não é ser como um evangelista. O cristianismo é ser como Jesus Cristo. E nós precisamos ser como Jesus. Amém? E como Jesus não é egoísta, Ele não mandou um anjo para nos ensinar como ser cristão. Ele não mandou um profeta para nos ensinar como ser cristão. Ele não mandou um fogo para nos ensinar como ser cristão. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque durante 4.000 anos, quando Ele enviou profeta, coluna de fogo, anjos, mensageiros, aqueles homens nunca mostraram um exemplo perfeito do que é ser cristão. Então Ele olhou na terra, olhou na natureza pecadora do homem. Ele disse: só tem uma solução. Eu próprio mostrarei um exemplo. Ele tomou um corpo e chamou aquele corpo de Jesus. Ele habitou naquele corpo e Ele desceu sobre a terra. Aleluia! Quem era Jesus? Deus feito carne. E quando ele viu João Batista, ele foi até lá para ser batizado. João Batista admirou e disse: eu mereço ser batizado por você e você vem a mim. Ele disse: nos convém cumprir toda a justiça. Ele podia ter dito: não, te convém, ou me convém. Se Jesus falasse me convém, nunca seríamos cristãos. Se Ele falasse me convém cumprir a palavra, nós nunca seríamos salvos. Nunca atingiríamos a perfeição. Teríamos uma desculpa. Jesus falou só para Ele mesmo a salvação. Jesus falou só para Ele mesmo a libertação. Mas não, Ele disse nos convém. Aleluia! Nos convém é plural. Isso é língua portuguesa. Fala amém na língua portuguesa. Amém? Nos é plural. Quer dizer que todos nós podemos atingir a perfeição. Todos nós podemos viver a palavra. E Ele disse: seja santo como vosso Pai é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, irmãos, então a santidade, irmãos, não é um mistério que ninguém consegue alcançar. As pessoas pensam que santidade é orar bué. Não, santidade não é orar bué. As pessoas pensam que santidade é jejuar. Santidade não é jejuar. Está errado, isso não é santidade. Você pode estar em pecado e jejuar muito. Santidade não é orar bué. Santidade é ter uma vida limpa. Isso é santidade. Aleluia. Ter uma vida limpa, uma vida pura. Porque santo significa limpo. Santo significa puro. Santidade não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, é o quanto você resiste ao pecado. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eu vou me purificar. Quando vai se purificar? Se purificar é como? Fazer um jejum? Se purificar é abandonar o pecado. Se purificar é se afastar da corrupção. Se purificar é não tocar no impuro. Se purificar é não se contaminar. Aleluia. Você pode tirar uma semana de jejum. Quando terminar, se você pecou, você não se purificou. Se purificar é se afastar do que te corrompe. Vocês estão entendendo? Isso não pode ser uma semana. Não pode ser um dia. Não é um problema da igreja. Santidade não é problema da igreja. Santidade é o dever de todo cristão. É a condição do cristão. É o estado natural do cristão. Santidade. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos disso. E Jesus deu o exemplo. Ele nos deu o exemplo. O que é ser cordeiro? Ele foi obediente. Vocês estão entendendo? Amém. Ele foi humilde. Amém. Ele
foi limpo. Porque essas são as características do cordeiro. Estão entendendo? As características do cordeiro são essas: obediência, humildade, limpeza. Um cordeiro é um animal limpo, é um animal puro. Estão entendendo? Um cordeiro não é como um porco, não. Porque o porco pode brincar na lama, pode se mergulhar na lama, pode lhe dar banho agora, lhe vestir de princesa, lhe meter um perfume. Assim que você lhe largar, vai direito na lama. Por que ele vai direito na lama? Você pode domesticar um porco, andar com ele, com uma coleira, né? Obrigado. Com uma coleira, todo coleira com moeda de enfeite, com o nome dele, Porquinha Pepa. Mesmo assim, vai se corromper quando ele vê uma lama. Você não pode maltratar o porco. Você não pode chamar o nome do porco. Não, é a natureza dele. Ele ama lama. Ele não pode ver uma lama, tem que se atirar na lama. Ele não pode ver um lixo, tem que ir no lixo. É porco. O nome dele é quem? É a natureza dele. Ele é porco, porco é porco. A única maneira que você tem do porco não ser porco é ele deixar de ser porco. Não tem sentido? Sou minhas ovelhas que falam, não tem. Essa é minha ovelha, eu precisava, meus irmãos. A única forma dele deixar de ser porco, dele não ser porco, ele tem que deixar de ser porco. Tem que mudar a natureza dele. Se você não muda a natureza dele, ele vai continuar a ser porco. Você pode lhe dar banho, pode lhe vestir, lhe perfumar, lhe meter em casa, trancado numa goiana de ouro, vai ficar lá e vai andar um pouquinho, vai buscar tomate do quero, mete lá. Comeu tomate, sim senhor, esse porco aqui só come tomate do quero, lhe dou rações, não sei o que de tomate. Você pode lhe dar coisa de ração, vai engordar, mas quando ele tiver oportunidade, vai na lama. Coloca só uma água suja aí parada em casa. Quando você voltar, vai encontrar a casa lá tipo um chiqueiro, tá vendo? Pode ter bagunça, pode ter lama. Ele já se mergulhou ali. E o porco pode vomitar aqui, comer aqui. Porco não tem problema. É porco. É a natureza dele. A única maneira que ele tem de deixar de fazer isso é você mudar a natureza dele. Ele muda a natureza dele. Ele tem que ser um cabrito, um cordeiro, ou outro animal qualquer, para deixar de fazer isso. Mas se você não mudar a natureza dele, ele vai continuar assim. Vocês estão entendendo? Porque a natureza dele é essa, ele é porco. Não ofende o porco quando ele vem na lama. É a natureza dele, ele fez assim. Ele é porco. Estão entendendo? É a natureza dele. Essa é a natureza do porco. Para ele ser obediente, você tem que mudar a natureza dele. Você já viu matar um porco? Quem já viu matar um porco aqui? Levante na mão. Poucas pessoas. Sim, senhor. Porco matar onde mata faz confusão. Estão entendendo? Ele faz barulho. Olha, não sei se aquele barulho do porco se chama o quê? Zumbi, latir, como é que se chama? Grunhir. É mestre, tá vendo? Então ele tem que saber. Estudou muito. Grunhir. É difícil pronunciar esse nome. Então, aquele barulho do porco é irritante. E você lhe puxa, faz outro barulho, lhe puxa de novo. Sabe que a forma do matador comprar porco? E o porco é chato, não gosta, ele não quer que ele matam. Mas você pega o cordeiro, ele leva lá no matador, ele vai obedecendo lentamente. Lhe metem a corda, ele vai lentamente. Eu quando estava lá na Willa, lá na Chibia, fomos na loja não, na praça, desculpa, fomos comprar cordeiro. Chegamos lá na praça para comprar cordeiro, e eu comprei um cordeiro, um cabrito. Cordeiro e o porco, desculpa. Quando estamos a matar o porco, aquilo é confusão. Porco
foge daquilo, lhe puxam, vai de novo daqui. Eles já sabem que vão lhe matar. Vai de novo, lhe puxam, olha, tanta confusão, ele ficou uma bagunça. O cabrito mandava para lhe matar. Olha, o cabrito faz barulho. Por isso é que o cristão não pode ser cabrito. Vocês estão entendendo? É barulho. Quando chegou na vez do cordeiro, eu me assustei. É mesmo como diz a Bíblia. Eu nunca tinha visto a matarem um cordeiro, foi a primeira vez. Lhe levaram lentamente no matador. E ele obedeceu. Lhe inclinaram o pescoço, obedeceu, lhe picaram a faca. Comecei a manhã, caiu sangue. Falei que esse é Jesus Cristo. Está me fazendo lembrar a Bíblia. E ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matador. E não abriu a sua boca. Irmão, às vezes é bom ter contato com a natureza, para nos aprender um pouco a Bíblia. E eu, quando vi aquilo, eu falei: oh, isso é Jesus Cristo. A natureza estava a me pregar. Estava a me pregar Jesus Cristo. Eles conduziram a ovelha. E eles mataram a ovelha. E o sangue começou a escorrer. E ele começou a gemer, até parar de gemer. E ele morreu. Ouve, uau, isso é Jesus Cristo. Quando lhe levaram lá no matadouro, e começaram a lhe acusar: esse homem blasfemou. E o César, Pôncio Pilato, obrigado. Pôncio Pilato disse: mas você não está a ver que está a te acusar? Você não vai resistir? Não vais falar a tua defesa? E a Bíblia fala que ele não abriu a boca. Oh, irmãos, deixa alguém te pisar no caminho. Deixa. Você não me conhece, né? Irmão, aqui na igreja anda lá conosco, não te conheço. Você nunca se converteste. Não te conheço. Você não tem quantas naturezas? Você é sardão, que tem muita pele. Não te conheço. Você não brinca comigo. Ou então não faça isso aí, não, que deve ficar calma. Jesus, precisa mudar a tua natureza. Você precisa mudar a tua natureza tem que mudar. Ele fala uma coisa, a primeira coisa que ele fala, se ofende. Não, e depois. Irmão, nunca mais vejo na igreja. Assim que é pecado. Assim que está vindo na igreja, você é que é santo. E eu te falo, sim, é que é santo, que está vindo na igreja. Você está vindo na igreja? Ou tem que pensar que você está em pecado. Você não tem que me falar: não, não estou vindo na igreja porque esses dias estou com uma situação. Senão, tem que te perguntar: meu irmão, não está vindo na igreja porque está em pecado? Não tem pecado. Graças a Deus, você não confirmar. Pode perguntar: tem um irmão que nunca veio na igreja. Depois de perguntar: mas está em pecado, irmão, está vindo na igreja por quê? Ele não pode reclamar. Está reclamando o quê? Ninguém pode reclamar aqui. Você não está, nós estamos aqui na mesa a comer, você não estás a comer, estás aonde? Estás a morrer. Não é isso? Alguém que não vem em casa a comer, só fica na rua. Ou está comendo na rua, comer lixo na rua, ou alguma coisa parecida. Temos que ficar preocupados, não temos que ficar preocupados? É legítimo ou não? Por isso eu gosto dessa minha ovelha. Quando eles tiverem 16 anos, a pregação só vai ser o selo. Primeiro selo, 6 anos. Só a pregar. Como é que o selo é? Cor branca significa o quê? 3 meses. Os que estão pegados vão começar a desaparecer um a um. Não, foi na igreja. Tá bom. Aqui não vai ter mais pregação, se arrepende. Irmão, se arrepende. Deixa o pecado. Você tem que saber. Nunca mais fez na igreja. Você que está, irmão. Cuidado, vai ficar fraca. Não vai ter isso. Vai ser culto todos os dias, mas Jesus também todos os dias. Eu me falo, se Jesus está dando, se irmão vai primeiro, isso é verdadeiro. Lhes pergunta só, quantos livros tem a Bíblia? Se não sabe. Sabe, né? Viram? Já falou, eu sei. São minhas ovelhas verdadeiras. Nesses que estão recebendo o bom ministério. Já estão recebendo o Espírito Santo quando falam primeiro amém. Ok. Irmã, a filha da Suzane que está testemunhando. Nós escolhemos mundana. Meu Deus, Jesus Cristo. Tem quantos anos?
É. 6. Agora tem 7. Ela estava testemunha de maneira mundana. Me perguntaram, mas você estava mundana? Quando estávamos na barriga da nossa mãe não era mundana, estávamos mundana com ela. Raciocínio. Não brinca. Isso daqui é inteligente. Só pode ser meio ovelhas. Já, brincadeira deles é desse pode, irmão. Em nome de Jesus, sabe? Se fazem fila de oração, que o Sérgio foi fila de oração na casa dele. Começar a orar, você, espírito da prostituição, sai! A brincadeira deles. A vocês, brincadeira quando serão crianças. De pecado, papai e mamãe. Meu Deus, muitos demônios. Vossa música favorita? Era a música do Leonardo, né? Dessas crianças. Ou é a harpa. Era palavrinha. E aí, então, é para você, turma do cristãozinho. Muita coisa. Book, medinho, já sabem a Bíblia. Deixa eu louvado. Que Deus abençoe esses pais e que eles possam realmente ter capacidade para educar seus filhos, amém? Então, irmão, vamos continuar aqui no nosso ensinamento. Nós precisamos saber que nós temos que ter a natureza do cordeiro e da pomba, amém? E a primeira característica, como eu estava a dizer aqui no domingo passado, do cordeiro é a humildade. O cordeiro é um animal humilde. É um animal diferente. Ele é humilde, porque o cordeiro ele não age na autonomia. O cordeiro ele tem a humildade sempre de depender do seu pastor. O cordeiro ele é tão humilde que ele não faz nada sem a intervenção do pastor. Amém. Se pegarem um cordeiro e aí tiver um monte de capim e meterem ele lá a comer capim, ele não vai sair dali até que o pastor venha e conduza ele a um outro sítio. Porque, irmãos, é a humildade do cordeiro. Vocês estão entendendo? Mas se pegarem num cabrito e meterem ali, esse cabrito pode sair dali porque vê um capim mais bonito aí do outro lado. O cabrito pode pegar e, esse capim aqui está muito verde, aquele capim está loiro. Não, eu vou ir naquele capim que está loiro. E às vezes acaba por comer uma erva venenosa. E o cordeiro, ele é tão humilde que Deus, para se fazer carne, ele teve que tipificar-se com o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é o animal mais humilde que existe na face da terra. Não existe animal mais humilde que o cordeiro. É por esse motivo que Deus, ao se fazer carne, ele veio na forma de cordeiro. E Deus nos ensina para sermos cordeiro. Vocês estão entendendo? Nós temos que ser cordeiro. Estão entendendo? Amém? Fale assim para o teu irmão. Precisamos ser cordeiro. Fala assim. Amém? Nós devemos ser cordeiro. Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, de muito sabe tudo. De muito eu sou, eu tenho, eu posso, eu consigo. Esse eu é do diabo. Vocês estão entendendo? Você precisa tirar esse eu. E nessa era que estamos a viver, é a era do orgulho, a era da jactância, a era da prepotência, é a era onde as pessoas pensam que podem tudo e que fazem tudo. É a era de muito orgulho nessa era que estamos a viver. E, irmãos, não é possível você ser cristão e permanecer com muito orgulho. Não é possível você ser cristão e ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa com o peito inchado, pensando que você é melhor dos outros,
possível você ser cristão dessa maneira. Primeiro, para você ser cristão, você tem que mudar a tua natureza. Amém? Porque eu não estou aqui para dizer que você é pior que outro irmão que está ao lado. Porque todos nós que estamos aqui temos uma natureza errada. Nós nascemos no pecado. Vocês estão entendendo? Mas nós podemos mudar. Se você crer, você pode mudar. Deus tem um antídoto para mudar a tua natureza. E isso começa com arrependimento. Amém? Você tem que se arrepender dessa natureza pecadora, dessa condição errada. Você precisa renunciar essa natureza pecadora. Você tem que falar: eu não aceito essa minha natureza pecadora. Porque quando você fala: eu já sou assim, claro, você não é pecador. Não, eu mesmo sou pobre coitado, eu mesmo sou assim, eu mesmo sou pecador, eu mesmo sou errante. Esse eu mesmo sou. Isso é uma estratégia do diabo para você não evoluir, para você não receber a palavra, para você não conseguir evoluir. Isso é uma estratégia do diabo. Estão entendendo? Para de colocar no coração: eu já sou assim. Tudo bem, você é assim, Deus pode mudar a tua natureza. Ele falou: ainda que você tenha um coração de pedra, eu vou arrancar. Aleluia. Então, em outras palavras, não há um ser humano na terra que não pode receber uma libertação. Não há um ser humano na terra que não pode ser transformado com o poder de Deus. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa que está aqui nessa manhã. Amém? E Ele quer mudar a nossa natureza. Amém? Essa é a era do sabe tudo, do eu posso, eu devo, eu sou. Veja as nações como é que estão. Cada nação quer ser uma nação grande. Nós aqui no Angola, como é que nós fomos ensinados? Nós desde criança, desde a escola, fomos ensinados que somos uma grande potência em África, que somos isso. Nós angolanos, fomos criados com orgulho Angola. Não é isso? Fomos criados que nós somos Angola, um país grande e belo, que pela sua extensão, um dos maiores da África, não sei o que, Angola tem isso, tem aquilo, somos ricos, somos potencial, tudo somos potencialmente ricos, potencialmente isso, potencialmente mais, naturalmente bem desgraçado. Nós fomos criados assim. E se você vê, as nações grandes todas querem ser potência. A América quer continuar a ser a potência do mundo. A Rússia quer ser potência de novo, como já foi no tempo da URSS. E temos ali a China que está vindo devagarzinho, querendo ser potência. Sabe, irmãos, a China é o único país no mundo que mais se organizou para ser uma potência do mundo. E ela está a lutar com todas as forças para instalar o comunismo, ser a potência do mundo. Quando a China sofreu, lá o líder chinês que dizia: guarde sua força. Como é que é o provérbio chinês? Está vendo? Esse irmão vai estudar muito. Sim, senhor. Guarda a tua força, espera a tua vez. Eles guardaram muito tempo para ser a potência do mundo. Eles guardaram, aceitaram ser os fabricantes dos países grandes. Hoje é a maior economia do mundo. Não há país na terra que não depende ou que não consome produtos que venham da China. Nós que estamos aqui, tudo que estamos a falar é China. Estão entendendo? Tudo aqui nós é China. Esse microfone, made in China, você pode comprar nos Estados Unidos. Compramos, né? Não compramos, nem comentamos nos Estados Unidos. Mas vai lá na caixa, made in China. O telefone que você consome, vai ver por trás, lá no logotipo, made in China. Vai lá na roupa que você consome, made in China. A China se tornou o maior exportador do mundo. Eles exportam quase tudo. Quase tudo que você pode imaginar. A agulha que você usa na tua casa para cozer um botão, made in China. Todos querem ser potência. Vai lá ver as guerras que acontecem lá, nos países árabes da África, lá em cima. Tudo é por quê? É porque a França queria continuar a ser uma potência lá naqueles países, queria continuar a ser grande e não conseguiu. Por causa disso, há conflitos até hoje. Por quê? Porque eles querem continuar sempre a ser uma potência.
político de querer ser mais grande. É o espírito da era. Estão entendendo? É o espírito é a natureza dessa era. Alguns anos atrás, até um país organizado, se ele candidatasse duas vezes, não, já ganhou, tudo bem, vai para casa. Mas não, hoje está vendo o Lula votou de novo. Nos países grandes e organizados isso não acontece. Por que está a acontecer? As pessoas estão lá a fazer pressão, ela seria bom se Barack Obama votasse de novo nos Estados Unidos. Isso é o que, irmãos? É a condição da era. As pessoas querem sempre ver isso. E as pessoas que também querem que eles vejam isso, eles querem ser grandes. Essa é a condição. Todo mundo quer ser grande. Até mesmo na igreja. Você veja, sempre queremos ser a maior igreja, a melhor igreja. A igreja bem mais construída, bem mais bonita, que tem os melhores crentes. Isso é o quê? O orgulho humano. E é o orgulho humano que tem tirado o lugar do Espírito Santo no coração das pessoas. É o orgulho humano que tem tirado o lugar da espiritualidade na igreja. As pessoas vão à igreja e fazem competição entre eles. Que tipo de roupa meter? Como se apresentar na igreja? Olha, que carro aquele irmão comprou? Que emprego aquele irmão tem? Qual é o tipo de casa que ele tem? Qual o tapete que ele usa na sua sala? Qual televisão ele está a usar? Estamos nesse tempo da competição, da comparação. Quem é mais que eu? Quem é melhor que eu? Quem pode mais que eu? Esse eu é do diabo, é satânico. Esse eu que faz muita gente não conseguir ser feliz, porque baseiam sempre a vida dele na vida dos outros. Não conseguem desfrutar o que Deus lhes dá no momento, porque estão sempre a olhar na vida dos outros e não conseguem ser felizes por causa desse eu. Eles querem sempre que o eu deles seja superior aos outros. Até mesmo pastores, pregadores. Pega alguém e lhe abençoa. Um irmão aqui na igreja, vamos começar a elogiar todos os dias. Se ele não vai começar a se sentir um anjo, não vai se sentir um pequeno Deus, não vai se sentir uma estrela. Vamos pegar um irmão que canta bem. Não, irmão, você canta bem. Irmão, você canta muito bem. Obrigado. Sabe que você canta muito bem. O elogio às vezes faz mal. Mas todo cristão, ele está propenso a receber elogio a qualquer momento. Porque você faz coisa correta. Você vai receber elogio a qualquer momento. Você que tem que saber a tua posição para não se corromper. Vocês estão entendendo? Nós não somos cabrito. Amém? Não somos lobo vaidoso. Nós somos cordeiro. E a natureza do cordeiro é humildade. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, temos que pensar sempre nisso. Lembrar sempre isso. Que essa é a nossa natureza, cordeiro. Amém? Vocês estão a entender? Eu vou ler aqui uma citação. Perguntas e respostas, parágrafo 71. Esta é a condição em que as pessoas estão hoje em dia, desde que Deus abençoa um homem e coloca um pouquinho de confiança nele, e ele se tornará um sabe-tudo. Não é isso? Que os irmãos agora estão? Ele sabe tudo. Irmão, não seja um sabe-tudo. Não seja uma pessoa que sabe tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Espero que eu não vou conseguir encontrar palavras mais simples para dizer. Mas não seja um sabe-tudo. Amém? Tudo só. Sabe que é um sabe-tudo, né? Não é aquela pessoa que naturalmente conhece algumas coisas. Um sabe-tudo é aquela pessoa que pensa que só o que ele sabe é que está certo. Estão entendendo? Só o que ele acha é que está certo. Só o que ele fala é que tem que ser levado em conta. O que o outro fala não presta. Se fazermos um programa aqui na igreja e não tiver a opinião dele, não está certo. Eu esses dias estou sentindo que a igreja não está mais bem. E ele começa já a influenciar umas pessoas para o lado dele. Eu estou sentindo esses dias que a igreja não está bem. Você já viste que o irmão Claudio nesses dias? Às vezes espírito do diabo. Vocês estão me entendendo? Eu também estou sentindo esses dias que a igreja não tem amor. Mas quando você começou a sentir que a igreja não tem amor, e você que deu conta, já oraste a respeito? Já fez
temos que conversar com o pastor, sendo líder da igreja, que a igreja não tem amor, para ver se nós vamos fazer um programa para ajudar a igreja a se corrigir. Não. Então esse espírito que está te motivar a falar isso não é de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, o irmão Branham diz: deixe que Deus abençoe a um homem e coloque um pouquinho de confiança nele, e ele se tornará um sabe-tudo. Ele começará uma organização, ou ele fará alguma coisa que seja diferente. Mas o irmão Branham disse: como caíste, ó Lúcifer? Não é isso que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer, quando estava lá no céu, e ele era um anjo de ministração, e regia um coral grande de anjos no céu. Aqueles elogios e o lugar que lhe meteram estava a lhe fazer confusão na cabeça. E ele pensou também que podia ser mais do que podia. Quando você tem vontade, tem sede de poder, cuidado. Amém mesmo. Vocês estão entendendo? Amém. Quando você tem sede de ficar em cima dos outros, cuidado. Vocês estão entendendo? Compreende o que estou a dizer, irmão? Amém. Vocês estão a compreender? Amém. Quando você quer ser maior do que os outros, cuidado. Isso é Satanás querendo mudar a tua natureza. Isso é Satanás te tirar o foco. Ninguém tem que ser maior que alguém. Vocês estão entendendo? Somos todos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Isso é, Deus tem um tempo difícil de tratar. Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar e que se mantenha humilde. Vocês estão entendendo? Vou repetir isso, que fica no vosso coração. Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar e que se mantenha humilde. Vocês estão entendendo? Porque Deus usa muita gente. Mas essas pessoas se manterem sempre humildes, se manterem sempre no foco, se manterem sempre pregador e pregador. Eu sou cantor, estou a cantar. Olha, não, olha, eu sou evangelista, vou evangelizar. As pessoas querem mais. Por quê, irmãos? Porque estão a basear a vida dele olhando na vida dos outros. Estão entendendo? Amém? Amém? E quando Deus lhe abençoa um pouquinho, ele se sente já o Todo-Poderoso. Ignora os outros. Até os crentes. Olham o mundo com desprezo. Vocês são pagãos. Você toda pintada, só Jezabel. Não consegue olhar com compaixão. Jesus é mais perfeito que todos nós juntos. Nunca nos olhou com desprezo. Nunca nos olhou com desdém. Nunca nos olhou de maneira ignorante. Jesus sempre nos olhou com misericórdia. Ai de nós, se um dia Jesus nos olhar com desprezo. Vocês estão entendendo? Jesus, irmão, tem tanto poder, tanta santidade, que ele não precisa de elogio. Há irmãos que se não elogiarem, depois não vai vir na igreja. Se não lhe falarem que é um bom irmão, não vai mais servir ao Senhor. Tem que estar sempre ali falando: sabe, você é um bom irmão. Você é um bom irmão. Você é um bom irmão. Sim, senhora. Essa lâmpada você comprou da igreja, né? Começa a comprar mais lâmpada da igreja. Você é um bom irmão. Tem que comunicar publicamente. Olha, nós temos aqui o irmão Danilo Faustino. Sabe, irmãos? Temos que ser como o irmão Danilo. Compra lâmpada na igreja. Esse espírito traz competição. Parece que aqui no púlpito você não vê, não. Irmã fulana comprou isso. Nunca. Fora que um dia eu queira chamar a atenção da igreja por alguma razão especial. Porque isso traz competição na igreja. Irmão fulano comprou um ventilador na igreja. Eu falei: eu vou ter que comprar outra coisa. Vou comprar um ar-condicionado. Sim, senhor. Temos aqui o irmão Claudino, comprou os ar-condicionados da igreja. Não, sim, senhora. Irmão fulano também. Aquele irmão também. Tem que comprar mais alguma coisa, não. Essas cadeiras também estão muito feias. Não vou comprar essas cadeiras douradas. Não, temos aqui o irmão
espiritualidade desaparece da igreja. E fica só uma competição. E depois das ofertas é mais assim. Irmãos, temos que dar as ofertas. É assim. Quem dá 500? Quem dá 1000? Sabe que o irmão Branham me condenou isso? Amém. Eu não trouxe a citação aqui, mas vocês podem me pedir outro curso. O irmão Branham diz: é um erro grave na igreja ter esse tipo de atitude. Nenhum ministro, ninguém pode se colocar no púlpito e perguntar na igreja quem dá mais. Isso é uma ofensa para Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. O problema é que a igreja perdeu a espiritualidade. E ficamos num combate, numa competição. Os de 1 milhão, cadê a mão? Todos chamam, aquele que só quer dar 100 quadros, já perdeu a esperança. Sim, sim. Mas acredito nessa igreja, como assim? Não vou mais querer. Os de 500 mil levam. Até aquelas irmãs também que são solteiras interessadas. Esse irmão aqui é contribuidor que é assim, esse aqui. Todos os dias. É assim. Parece carnalidade, mas são essas coisas que estão a viver na igreja. O irmão João anda contribuindo com 500 mil todos os meses. Será que anda contribuindo? A irmã começa a fazer conta. Não, anda contribuindo, porque então ganha quanto? Depois eu me acordo, não. Esse irmão, não é fácil sujeitar essa irmã dele. É, senhor. Irmão, só te liguei para te saudar. Jamais. Não, vamos no mundo. Saudade é muita, irmão. Outro dia. A competição que começa a entrar na igreja. Porque a igreja está mudando a natureza. A igreja hoje se tornou comércio. É um lugar de disputa. Quem tem fato mais bonito, quem mete o sapato mais caro, quem dá maior contribuição, quem contribui maior na igreja, quem ajuda mais o pastor, quem é mais amigo do pastor. É por isso que ninguém é só amigo de todos. Se ninguém aqui pode falar, não, sou mais amigo, ninguém aqui, não, irmão, pode falar, é mais um amigo. Ou vou na casa de todos os irmãos, a não ser que o seu irmão nunca me convidou na casa dele. Não, vou na casa de todos os irmãos, todos, dia de semana, fim de semana, cansado, sem cansaço, vou na casa de todos, como com todos, sento no chão deles, brinco, rio, converso com eles, vou na minha casa, pulam, riem, dormem lá, volto na casa deles. Isso é para evitar esses espíritos aí, errados. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Então, nós não podemos deixar fazer com que essas coisas que estão a perverter a igreja entrem entre nós. E William Branham me diz que isso não é apenas responsabilidade do pastor nem dos diáconos. Isso é tua responsabilidade como indivíduo, inspecionar a igreja. Vocês estão entendendo? É tua responsabilidade. Se alguma coisa vai mal, chama os diáconos. Chama o pastor da igreja, o pastor, com todo respeito, eu não senti ali, não está muito bem. Eu não senti esse dia que a igreja está caminhando dessa maneira. Não é mal, irmãos. Isso não está errado. Você está ajudando a igreja a permanecer no caminho do Senhor. Vocês estão entendendo? Não, ele é pastor, você não está vendo, vou ver o que vou falar. Não, esse espírito aqui não é de Deus. Estão entendendo? Não estão falando, não são seres humanos. São errados como você. Estão entendendo? Aqui somos todos filhos de Deus. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Eu posso continuar lendo, não é? Deus tem um tempo difícil de tratar de conseguir alguém com quem Ele possa tratar e se mantenha humilde, manso e que permaneça em seu lugar até que Deus o chama para fazer alguma coisa. Um homem que Deus possa abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem, não ser um anjo ou um quase Deus. Tão logo que um homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha que lhe foi dada, ele deseja se tornar um Deus. Não é isso que acontece? Ele deseja se tornar um anjo. Ele deseja se tornar uma grande pessoa. Está vendo o grande problema? Tão logo que ele é abençoado. Olha só, o irmão fulano de tal. Porque há pastores, só lhe chamaste de irmão. Irmão Pedro, está abençoado? Sou teu irmão.
ministro, servo de Deus? Jesus Cristo. Tá bom, né? Eu que tratava com o teu título, mas você, irmão, chama ministro. E olha, até na igreja, conforme chamam os porteiros, psiu, no servo de Deus, no filho de Deus, é psiu. Chamam a prenda na igreja, psiu. É o escravo, olha o animal de estimação. Irmãos, eu sou pastor aqui nessa igreja, mas pouco importa qual seja o oficial da igreja, está expressamente proibido de chamar assim uma pessoa. Psiu. Não, psiu não. Chama bem, precioso irmão. A Bíblia fala que temos que nos trata até o irmão superior a você mesmo. Amém. Vocês estão entendendo? Essa é a natureza do Cordeiro. É você tratar o teu irmão superior a você mesmo. Amém? Essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém a quem Ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos. E quanto mais Deus o abençoa, menor esse homem se torna. Aleluia! É isso que Deus está buscando. Um homem que Ele lhe abençoa, e quanto mais lhe abençoa, mais pequeno ele se torna. Olha, os homens que andaram com o irmão Branham, que tiveram vivo até recentemente, eles dizem que quando você estivesse ao lado do irmão Branham, você não podia identificar quem é o profeta da era ali. Ele era humilde. Humildade é natureza do cristão. Todos os homens que andaram com o irmão Branham, que testemunharam sobre a vida do irmão Branham, uma das maiores características que dizem do irmão Branham é humildade. Olha, aquele homem humilde. Aquele homem é humilde. Se eles fossem caçar, você não podia identificar quem é ali é o ministro, quem é ali é o profeta. Humilde. E se você vê hoje os homens que viram o irmão Branham vivo, muitos deles que dão testemunho do irmão Branham até hoje, e estão vivos, você vê a vida deles é diferente. A humildade que eles carregam. Você busca o testemunho deles, é da humildade. Irmãos, grande não é pisar nos outros. Grande é servir seus irmãos. Jesus disse que o maior dentre vós será vosso servo. Se você quer ver um irmão grande, veja o quanto ele não tem orgulho, não é egoísta, não é jactancioso, e o quanto ele tem prazer em servir os irmãos. Quer ver um irmão grande? Quer ver alguém com Espírito Santo? Alguém com muito poder? Veja o quanto ele tem poder, ele tem amor, o quanto ele serve os outros, porque o maior será vosso servo. Procura naquele irmão que está sempre disponível para ajudar, para ir atrás, até de madrugada, para orar por você. Aquele irmão humilde. Uma vez o irmão contou uma história no tabernáculo. Saiu uma profecia. Não sei se eu já contei essa história aqui. Saiu uma profecia, a profecia dizia: o homem grande vai morrer. Toda a igreja ficou com medo. O homem grande vai morrer, o homem grande vai morrer, o homem grande vai morrer. Profecia só de novo. O homem grande vai morrer. Um homem grande vai morrer aqui na igreja. Todos calcularam, só pode ser o pastor. Oração, vigília. Oraram pelo pastor. Nunca tinha orado pelo pastor. Só naquela, eu sei como bate o nosso pastor. Pai, ele não vem, ele te serve toda hora, Senhor. Ele não começou muito jovem a te servir, papá. Por favor, me guarda, tenha misericórdia. Deus amado, nós não vamos conseguir ficar sem ele. Pai, lembra do teu servo, da sua família. Veja a mulher dele, com quem vai ficar. Oraram. Quando terminou a vigília, ouviram, o irmão morreu. Morreu. Quando foram ver, era um irmão que todos os dias vinha cedo na igreja, limpava a igreja, arrumava a igreja, organizava a igreja bem organizadinha, bem decoradinha, e sentava lá no banco atrás, à espera que todo mundo sente.
Muitos nunca se perguntaram como é que a igreja estava sempre limpa. Muitos nunca se perguntaram como é que o som estava sempre em dia. Como é que a igreja está sempre organizadinha. As cadeiras estão sempre limpinhas. Como é que sempre que chegam na igreja, a igreja já está aberta. Muitos nunca se perguntaram isso. Era um irmão que não fazia para dar nas vistas, mas fazia porque tinha amor em servir a Deus. E quando o pastor subiu no púlpito no funeral, ele disse: eis o homem grande que saiu na profecia. Grande é alguém que tem amor e sempre disponibilidade para servir as pessoas sem ganhar algo em troca, sem fazer para aparecer, sem buscar elogios. Isso é grandeza. William Branham diz: grande é conseguir baixar. Isso é grandeza. Porque diz o profeta que fez Jesus ser grande é a capacidade que ele tinha de baixar. Vocês estão entendendo? É isso que o fez grande. Ele se baixou onde nenhum ser humano se baixaria. E ele foi elevado onde nenhum ser humano pode ser elevado. Jesus Cristo. Isso é grandeza. Amém? É isso que nós queremos. E não ser uma pessoa orgulhosa, com muito orgulho. Porque é o orgulho que fez muita gente perder a salvação. É o orgulho que faz as nações se perderem entre eles. É o orgulho que fez o Caim perder o direito de ser liberto. Então vamos lá. Quando Deus disse: Abel e Caim, façam um sacrifício. Então eles fizeram, não fizeram. Mas Abel tinha a revelação, Caim não tinha. Mas Deus não contou o erro de Caim. Deus chegou a Caim: Caim, por que você fez isso? Não faz dessa maneira. E Deus falou: faz como teu irmão. E ele falou: eu vou fazer como meu irmão. Eu sou mais velho. Eu estou mais tempo na palavra que ele. Eu fui só a nascer primeiro. Eu conheço os mistérios. Eu tenho a revelação. Eu conheço mais capítulo que ele. Estou há muito tempo na igreja. E vou imitar o Abel? Não, eu vou fazer isso. Quando ele começou a pensar isso, o diabo tinha uma porta para ele entrar. O orgulho. Faz como a irmã fulana. Eu vou fazer como a irmã fulana, então me comparar. Assim quer dizer que a irmã fulana é mais espiritual que eu. Não. Isso é orgulho. Isso não é natureza de Deus. Não é natureza do cristão. Vocês estão entendendo? Amém? Nimrod, quando pensou que podia se caminhar sem Deus, vou fazer uma torre, onde o cume da torre chega até no céu. Já não vamos depender de Deus quando viu o dilúvio. Vamos estar lá em cima na torre. Pensamento em vão. Deus olhou: ninguém pode viver sem depender de mim. Destruiu eles todos lá no dilúvio, lá na torre de Babel. Nabucodonosor, que pensou que seria alguém. Ele sabe que o reino, o poder, quem deu a Nabucodonosor foi Deus. Por causa da rebelião de Israel, Deus deu o poder a Nabucodonosor para escravizar Israel. E ele esqueceu que quem lhe deu aquele poder é Deus. E começou a se envaidecer. Foi comer com os porcos. Por causa de pensar que é superior aos outros. Estão entendendo? Belsazar, depois de muito poder, ele pensou que era alguém. Brincou com as coisas do templo. Essa não é a condição de muitos irmãos que pensam que são especiais, que podem pecar hoje, pecar amanhã, Deus vai me perdoar. Não, Deus não vai me perdoar. Podem andar de qualquer maneira, pensam que Deus está ali. Pensam que Deus é um velho caduco, que já não tem força para corrigir eles. Vai ter um dia que vão acordar e meio dos persas estará no teu lugar. Vocês estão entendendo? Amém? Como Simão, que convidou Jesus na festa. Ele convidou lá com orgulho. Sabe, eu tenho uma festa muito grande. Qual era o objetivo dele de convidar Jesus? Era para humilhar Jesus. E há muitos crentes também assim. Quando estão próximos dos mundanos, em vez de ligar para Cristo, é só para humilhar os mundanos.
não conseguem lhes falar uma palavra, um conselho. A salvação está contigo, mas você não consegue lhe ajudar. Você é um pecador. Você vai ser do inferno. Você não tem salvação. Você se veste como uma prostituta. Você é isso e aquilo. E você está levando os pecadores para o inferno. Vocês estão entendendo? E não é isso que Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Jesus não nos ensinou dessa maneira. Amém. E nós temos que ser como Jesus. Amém. E humildade é a natureza de Jesus. Amém. Veja, Jesus nasceu no curral e teve uma profissão muito baixa. Carpinteiro. Amém. E Jesus não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Amém. Em outras palavras, Jesus não tinha casa. Amém. Jesus experimentou a profissão mais baixa da terra no tempo dele. Amém. Sabe qual era a profissão mais baixa? Lacaio. Lacaio eram pessoas que lavavam o pé das pessoas. Sim. Na porta. Amém. Do salão de festa. Amém. Quando alguém fosse convidado para uma festa, amém, os homens ricos contratavam os lacaios. Sim. E ficavam na porta do salão. E quando aqueles homens chegavam, depois de andarem muito tempo, passarem nas estradas, porque as estradas daquele tempo não eram como essas, asfaltadas, eram estradas empoeiradas, e os cavalos passavam pelo mesmo lugar onde os homens passavam, e tinham fezes de animais, eles pisavam aquilo com suas sandálias, e quando chegavam na festa, eles encontravam os lacaios, lavador de pés, eles lavavam o pé daqueles homens, e depois entravam na festa. E Jesus experimentou essa profissão quando lavou os pés dos discípulos. Amém. A profissão mais baixa daquela época. E Jesus andou na cidade mais pobre e mais baixa da terra no tempo dele. A cidade de Jericó. Estão entendendo? Jesus morreu como o homem mais desprezível que um ser humano pode morrer. Com falsas acusações e crucificado sem nenhuma roupa. Sabe esse filme que vocês viram no Hollywood? Quando ele fica, lhe amavam com de lençol, de cueca. Jesus morreu nu. Jesus morreu sem roupa. As roupas dele foram jogados como sorte. Jogaram dado, não territo. Por isso é que eu não gosto de jogar, de ver pessoas jogando territo. Vai jogar na territo e quem ganhar fica a roupa de Jesus. Estão a ver? Amém. Jesus morreu dessa maneira. E nunca se lamentou. Amém. Nunca pensou que um pobre coitado. Tudo que Jesus passou não aumentava nem diminuía nada na vida dele. Amém. Era para salvar você. Amém. Amém. Era para me salvar, um miserável pecador. Amém. E a Bíblia nos fala para ser humilde como Jesus. Amém. Amém. Mas apesar de ser isso tudo, dele passar por isso tudo, acha que ele viu com piedade? Sabe, uma fulana mesmo, coitada, está desempregada, ela não quer vender a igreja. Está pensando, ele viu assim? Jesus era visto como um filho ilegítimo, porque Maria não conseguia explicar quem era pai do seu filho. Jesus era visto como um aventureiro, porque pregava coisas que aparentemente eram aventura para os judeus. Jesus era visto como um feiticeiro, como um Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus era visto como um mentiroso e como um blasfemador. Você veja, o Salvador do mundo, que passou por isso tudo e nunca foi reconhecido, mas ele permaneceu humilde. E quando ele foi levado para o matador, ele não abriu a boca dele, ele não começou a justificar, ele permaneceu mesmo. Isso é que é natureza do Cordeiro. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? E houve pessoas, irmãos, que não seguiram essas mesmas coisas, a humildade, que preferiram ser orgulhosos. E esse espírito, esses 12 espíritos, até hoje está aqui. Ou nós vamos ser como Jesus, ou nós vamos ser como os fariseus, orgulhosos, arrogantes, pensando que são o dono da verdade, mas sempre do pecado. Ou nós vamos ter um espírito religioso, ou nós vamos ser cristãos.
Você está no controle. Depende de você. Vocês estão entendendo? Não, depende de nós. O que é que nós queremos ser nesta manhã? Cordeiros ou cabritos? O que é que você quer ser nesta manhã? Aleluia! Vocês estão entendendo? E a Bíblia fala, Filipenses capítulo 2, portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, contemplai ou completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Vocês estão entendendo? Aleluia! Não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vocês estão entendendo a palavra? Irmãos, eu gostaria de saber se vocês estão a compreender o que está sendo pregado aqui. Eu estou a pregar para vocês para terem a natureza de Cristo. Vocês estão a ver? De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês estão a ver isso? Natureza. A igreja precisa mudar a natureza. Meu tempo já acabou, né? Meu Deus, eu ainda nem cheguei nem na metade da minha pregação. Senhor, me ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que sendo em forma de Deus, sou eu que canto. Eu não sou diácono na igreja, eu sou pastor. Veja que o irmão Jesus. Amém. Fala amém. Amém. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos outros. Oh, irmão Jesus, oh meus irmãos, ele sendo Deus, quando veio, não tomou a forma de Deus, não se apresentou como todo-poderoso, nasceu num estábulo, cresceu como carpinteiro, não tinha onde reclinar sua cabeça, experimentou a profissão mais baixa da terra, andou na cidade mais baixa, morreu como miserável, tudo para salvar uma geração desgraçada. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. Irmãos, oh meus irmãos, isso aqui tem que parar aqui em nome de Jesus Cristo. Humilhou-se. É diferente de ser humilhado. Vocês de falar, Jesus nunca foi humilhado. Aprende já hoje nessa manhã. Jesus nunca foi humilhado. Jesus viveu o propósito de Deus. É diferente. Enquanto você estiver na palavra, você não vai ser humilhado. Você vai viver o propósito de Deus. Jesus, ele é que se humilhou. Ele sendo todo poderoso, ele se humilhou para salvar um ser desprezível. Se você é grande, você vai até passar vergonha. Você vai se humilhar por amor do teu irmão. Se você tem a natureza de Cristo, você vai ser humilhado, você vai ser pisado, vão te falar mal, você vai fazer isso tudo por amor ao teu irmão. Estão entendendo? Ele humilhou-se. Não é aquilo que eu não falo lá nos coaches, no YouTube. Não liga não, os humilhados serão exaltados. Não tem nenhuma escritura que fala que os humilhados serão exaltados. É um confuso, né? Hã? O hábito, fica aqui com a palavra. Vai procurar na Bíblia, não tem nenhuma escritura que fala os humilhados serão exaltados. Não tem.
Bíblia fala: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Não é quem for humilhado, mas é aquele que se humilhar. Se humilhar onde? Aos pés de Cristo. Não é aquela moça que lhe deram um filho e abandonaram, não. Mas ele será exaltado. Aquele moça, eu não me quero mais. Se prostituir e lhe deram um filho, é consequência. Quando mulheres serão exaltados? Cadê um código que planta? Não, o fulano já não me quero mais. Deixa só, mana. Os humilhados serão exaltados. Essas vossas pregações modernas que não está na Bíblia, deixa disso. Vamos continuar. Por isso também Deus o exaltou. Não, vamos repetir o versículo 8. Eu preciso repetir essa parte. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu. Quando o diabo desceu lá no deserto e disse para Jesus: se você me adorar, eu vou te dar metade desses reinos. Jesus sabia: o que eu vou receber é maior do que esses reinos. Quando o diabo vier para você e dizer: é muita pressão, peca só já, o que eu vou receber é maior do que esse pecado. Aleluia! Você não sabe o que você vai receber? Apocalipse capítulo 3, irmão. Aquele que vencer se assentará no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Aleluia! O diabo tem inveja de você, porque ele desejou tanto um trono que não conseguiu. Mas Deus prometeu para um ser pecador. Aleluia! Aí você fica todo: não aguento mais, é muito pecado, estou fraco mesmo. Isso é estratégia do diabo. Como é que ele faz? Primeiro você vai no culto, depois não vai no outro, depois se acostuma a não ir na igreja. Se sente bem lá na roda dos mundanos, ambiente familiar. Sabe, na minha família dá muito ambiente. Todos os meses tem sempre festa da família, bem familiar. Eu mando fazer a mesma coisa e falo: amor, minha família é assim, mas eu não sou daquela família. Eu sou cristão, minha família é do céu. Amém. Se eu andar nesse ambiente, vou se perder. Eu conheço esse espírito, vai me conformar. Aí você se acostuma. Depois o diabo substitui a alegria da salvação com a alegria daqueles ambientes. E você não começa mais a ter vontade, ter prazer. Está vendo isso quando aqui? Está a pregar. Tem irmão que está ouvindo a palavra. Está dando uma vontade de orar. Está esperando que o culto termina. Está vendo? Tem uma vontade de orar. Mas naqueles ambientes, um está a falar de choro, novela, não sei o que, namoro. Depois tem pressão também. Até agora, não namorado, não namorada. Você também é como? Fica velha. Aquela pressão mais também tem um casal. E o primeiro cara de prefeito que aparece, não aceita, você também. Você é muito burro, você. Está vendo? Desperta, irmão. O diabo tem inveja de você. Aquele que vencer vai se sentar no trono. Nós somos a única geração que Deus falou que quem vencer vai se sentar no trono. Nós somos a única geração que vai ficar no trono. Está vendo lá uns anjos não conseguem olhar para Jesus? Onde cobrem o rosto, cobrem os pés, ficam com vergonha. Onde os querubins só ficam santo, 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 e não levantam sua cabeça. Você vai sentar com a cabeça erguida.
olhando para os anjos. E eles gritarem santo, santo, santo. Aleluia! Oh, irmãos, aleluia! Vocês estão entendendo? Não deixa o diabo perverter o teu foco. Nosso foco é ser como Jesus. Amém? Aleluia. Fazei, versículo 14, todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpados, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Vocês estão entendendo? Paulo está a dizer aqui que nós devemos ser luz nessa geração corrompida, que devemos manter a nossa natureza nessa geração pecadora, ser como Jesus. Até agora estou me falando que horas são, só estou avançando. Que horas são? Oh, meu Deus, o tempo é um pecado, não estou vos falar. Estou vos falar, o tempo é um pecado. Amém? Amém? E a Bíblia fala que a natureza do cordeiro, William Branham diz que a natureza do cordeiro é obediência. E aqui nós vimos que Jesus foi humilde, não é isso? Ele foi humilde. E a segunda coisa que foi o quê? Foi o quê? Obediente. E essa é a outra natureza do cordeiro, é obediência. Você precisa ser obediente. Estão entendendo? Obediente à palavra, obediente ao seu pastor, obediente a que Deus diz, obediente ao Espírito Santo. Nós precisamos ser obedientes. Vocês estão entendendo? Compreende o que estou a dizer? E William Branham diz, na mensagem ao Cordeiro e a Pomba, diz: agora, eu sempre quis saber porque Deus sempre nos representou como cordeiros. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Se você notar, um cordeiro é um dos animais mais incomuns. Um cordeiro não pode encontrar seu caminho de volta quando está perdido. Eu criei ovelhas, diz o profeta, e deixei uma ovelha se perder. E deixar uma ovelha se perder, ela ficará ali palindo até morrer. Ela não pode encontrar o seu caminho de volta. Ela não tem que ter, ela tem que ter o pastor para conduzi-la de volta. E nunca iremos encontrar o caminho de volta através de qualquer outra maneira a não ser pelo pastor. A raça humana está perdida. Ela precisa ser pastoreada de volta. Não podemos encontrar nossos caminhos de volta através de programas educacionais. Não foi possível encontrar o caminho de volta através da ciência. Não foi possível encontrar o caminho de volta através das religiões. Há apenas um caminho de volta, e esse é pelo pastor. Vocês estão entendendo? E uma ovelha, ela não pode se conduzir sozinha. Por esse motivo é que a ovelha tem que ser obediente, porque ela não pode se conduzir sozinha. E no tempo que nós estamos a viver, irmãos, está na moda ser crente independente, crente sozinho, cristão da igreja dele própria sozinho. Minha igreja é um bom coração. Teu coração é sujo e enganoso. Estão entendendo? Amém? A nossa igreja é Cristo. Porque Cristo é o tabernáculo de Deus vivo. Ele é a nossa igreja. Mas porém, a tua igreja, o teu coração vai se perder. Porque o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia. Vai te enganar esse teu coração. Vocês estão entendendo? Amém? E essa moda agora, as pessoas desafiam tudo, desafiam tudo. Está na moda agora, não tem ninguém que vai te orientar. Alguém que você vai depender dele. Você não está vendo os divórcios hoje? As mulheres querem independência, liberdade. Sair de casa. Por que eu tenho que sair de casa? Tenho que falar sempre do meu marido. Por que eu tenho que sempre cozinhar? Se eu não sou empregada dela, por que eu tenho que sempre dizer? As perguntas às vezes não tem o mesmo sentido. As mulheres vêm falar assim, mulher do homem. Não estou falando que seja você, mas se tem aqui alguém assim, se arrepende. Não, por que eu tenho que ir cozinhar toda hora? Porque você é mulher, ponto final. Por que estás a cozinhar? Se você é mulher, você não sabe que você é mulher. Dever doméstico é não teu. É dever de toda mulher. É uma vergonha uma mulher não saber cozinhar. Irmãs, dá um ouvido? Fala amém, irmãs. A mulher tem que saber cozinhar.
Tem que saber arrumar, tem que saber lavar, tem que saber cuidar das coisas. Não, vou ter empregado. Mesmo assim tem que saber. Como é que vai corrigir teu empregado? Hã? Você tem que saber. Ô menino, tu és preguiçosa. Olha, é bem comprida. Passo já minhas unhas. E aí uma moça chegou para mim e me disse assim: moço, esse teu filho é muito parecido contigo. Não é assim, não é justo. A mãe mesmo que lhe carregou 9 meses. E eu lhe falei: eu que estou carregando a família toda a vida toda. Ela carregou 9 meses, estou carregando a família inteira a vida toda. Então qual é mais justo? Ela falou: tá bem. Porque esse espírito de direitos iguais é dos mundanos, não é das cristãs. Esse espírito de emancipação da mulher, esse espírito é espírito de lá do mundo. E essas moças que vocês ouvem lá, é que tem má fama. Essas influências digitais são prostitutas. Por isso é que vão muito bem para alimentar o povo. Não é essa a nova moda agora? E você fica a ouvir essas moças aí, né? A falar: o homem, tem que saber que o homem, essa que quer fazer uma vizinha dela bem comprida, e o homem, e você está ali a assistir aquelas coisas, aquelas porcarias todas no YouTube. A falar: não lhe sigo. Segue Jesus Cristo na tua vida, pá. Segue Jesus, e você vai saber como aplicar João 2,38. Vai saber como aplicar Atos 2, 9, 11. Vai saber como aplicar 1 de Pedro capítulo 3. É dessa maneira que você vai ser uma boa mulher. Amém? A Bíblia fala: sede como Sara. Não é para ser como essas moças lá no YouTube, no Facebook. Fica ali no Instagram. A te ensinar como você tem que ser assim, você tem que ser lá. Irmão, segue a Bíblia. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu não sei essa independência. Está na moda agora ser independente. Ovelha independente. Crente independente. Casal independente. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. É isso, né? Porque os maridos também querem ser independentes. Eu quando comprei a minha moto, mas a minha esposa estava me fazendo muita confusão. Olha a moto que comprei. Todos os dias que eu subia na moto, sentia que tem pecado. Falei: tá demais, eu não estou aguentando mais. Fui a tentar, já revoltei, meu coração está saindo do lugar. Falei: meu Deus, eu acho que eu vou embora. Já conduzi moto, estou sentindo que eu tenho pecado. Peguei na moto, não aguentei, vendi. Veio um moço que veio comprar. Andei com a moto há 3 dias. O moço chegou para comprar e me disse: minha mulher, eu não posso começar com moralidade. Estou comprando essa moto para lhe dar. Mete no processo, se vira. Estou em bebê, está me complicado. Estou não sei o que, está me complicado. Os maridos são assim. Você é assim? Não. Ai, não. Se você é assim, você não tem juízo, você tem muitos demônios. Mulher não pode saber se ele ganha quanto. Já lhe dei dinheiro, qual é o problema? Não pode saber nada dele. Vai beber, volta de madrugada. Na hora dele. Os casamentos agora estão assim. Teu casamento está assim. Se preocupa, está grave. Basta mais rival. Porque é assim agora o casamento. E isso não é o casamento de um cristão. Amém. Vocês estão entendendo? Casamento de um cristão é um casamento sólido. Tem tudo em comum, eles partilham a vida. Isso é o papel do meu Deus. Me perdoa. Partilham a vida. É assim um casamento sólido. Vocês estão entendendo? Amém? E é assim que cada casamento deve ser aqui na igreja. Amém? E essa coisa de começar a ser independente, cada um no caminho dele, cada um na vida dele, isso não é cristianismo. Isso é mundanismo. Estão entendendo? Amém, igreja? Amém. E o profeta nos aconselha, eu li no domingo passado, quero que você preste atenção. Discernimento do Espírito, parágrafo 18. Eu vou ler a partir do meio por causa do tempo. Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar. Não somente flutuar de um lado para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja
e chame aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a sustentar a causa daquela igreja. Vocês estão entendendo? Não começar a flutuar de um lado para o outro, vai aqui, vai ali. Porque tem irmãos que já conhecem todos os tabernáculos de Luanda. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Isso aqui, isso é loucura. Uma ovelha tem que ter um pastor, tem que estar no pasto. Já virou um cabrito que está no pasto, estão lhe conduzir, sai. Vou ainda experimentar aí aqui, como é que estão a pastorear aquelas ovelhas ali? Mas então todos estão a pregar, queremos uma mensagem, não é isso? Todos estão a pregar a mesma mensagem, não é isso? Qual é a curiosidade que você tem? É o espírito da Eva, é a serpente. Estão entendendo? E o irmão Brandão adverte sobre isso. Vamos aí, vou procurar essa citação, só para fechar esse meu ponto. Vou terminar isso no outro culto. Agora, eu anunciei no rádio, havia um certo pastorzinho, irmão, com o qual eu estava falando há pouco tempo. E ele disse: nós veremos a cada reunião. Nós viremos, desculpa, ele disse, né? Ele disse para o irmão Brandão. O irmão Brandão estava até cultos na igreja dele e ele disse ao irmão Brandão: presta atenção. Nós viremos a cada reunião. E ele disse novamente: exceto amanhã à noite. Disse: é à noite na minha própria igreja. E algumas pessoas que não são desta cidade. Está dizendo o irmão Brandão: enquanto você tiver culto, nós vamos vir na reunião. O pastor disse que ele vai trazer a igreja dele naquela reunião quando o irmão Brandão estava. Mas exceto nos dias em que ele tinha culto na igreja dele. Vocês estão entendendo? E depois veja o que o irmão Brandão disse. E eu disse: diga a seu povo para permanecer em seu posto de dever amanhã à noite. É a isso que eles pertencem. Cada pessoa em seu posto de dever. Se você não tem uma igreja, venha nos visitar. Nós estaremos felizes em lhe receber. Mas se você está em sua própria igreja, o seu dever é na sua igreja. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Cada pessoa, agora, a não ser que toda a sua igreja seja liberada para cooperar nessas reuniões. Vocês estão entendendo? Agora você, porque não, eu parto para ir numa outra igreja, tenho que pedir no pastor. Isso é espírito de serpente. Está aqui o profeta que fala: não, fala da igreja, fica, vamos lá. A não ser que você vai lhes dispensar todos eles para virem aqui nas minhas reuniões. Se aquelas ovelhas ali fossem rebeldes, o que eles podiam fazer? Porque esse é o espírito da era. A desobediência, o orgulho. Porque nós estamos vivendo uma era que ninguém quer se colocar debaixo do ministério. Pregadores não querem se colocar debaixo do ministério, admitir que são ovelhas. Esposas não querem se colocar debaixo dos seus maridos, admitindo que são esposas. A nação não quer se colocar debaixo da lei, admitindo que tem uma lei. É o tempo da rebeldia. E isso não pode acontecer na igreja de Deus vivo. Porque nós não podemos estar no lado errado da profecia. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Amém. Essa rebeldia, desobediência, até mesmo aqui na igreja. Diáconos lá na igreja, dá uma orientação: irmão, senta ali. Não posso sentar ali. Isso aqui, você tem o espírito da serpente. Os diáconos, irmãos, são os polícia da igreja. É um desacato, desobedecer um polícia na estrada. Sabem disso, né? Ele pode te prender por desacato, por desobediência, autoridade. É uma falta de respeito a Deus desobedecer um ministro aqui na igreja, um oficial aqui na igreja. Vocês estão entendendo? Porque eles têm um dever. Um porteiro ou um diácono que está aqui na igreja, eles têm o dever de manter a igreja em ordem. Seja se você, qualquer ofício que você estiver a desempenhar, se está a cantar, se está trabalhando som, se está sentado numa cadeira para ouvir, se estiver louvando no louvor individual, seja o que for que você deverá fazer,
os diáconos e os cordeiros têm a liberdade de manter a igreja em ordem. E é teu dever como filho de Deus, na casa de Deus, obedecer aos oficiais da igreja. Porque eles são servos de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E é nosso dever fazer isso. A nossa natureza é de cordeiros. E o cordeiro tem que ser obediente. Amém? Vocês estão entendendo? E que não haja desobediência em vocês no nome de Jesus Cristo. Amém. O meu tempo já acabou há muito tempo. Mas eu tenho muita coisa para dizer sobre obediência. Na quarta-feira, eu quero que vocês venham. Eu vou continuar com o mesmo assunto sobre a desobediência. Desculpa, sobre a natureza do cordeiro. Nem falei ainda da natureza da pomba. Qual é o meu tema? A natureza do cordeiro e a pomba. Eu quero terminar sobre a natureza do cordeiro e falar sobre a natureza da pomba. É uma coisa muito bonita. Se eu não conseguir terminar na quarta-feira, vou terminar no próximo domingo. Mas eu quero que vocês venham na quarta-feira para continuar a ouvir a palavra. Amém? Irmãos, escutem uma coisa. Nós temos que ter a natureza do cordeiro. E não começar a ser pessoas rabugentas, pessoas intriguistas, orgulhosas. Essas coisas todas que lá o mundo está acostumado a ser. Seja um cordeiro. Seja obediente. Seja humilde. Se queremos ser cristãos, temos que ser uma igreja humilde. Vocês estão entendendo? Amém? Aleluia. Compreende o que eu estou a dizer? Se nós queremos triunfar, nós temos que ser humildes. Não pensem que pelo fato de nós ouvir a palavra, receber a verdade, somos melhores que os outros. Não pensem isso. Temos que manter a nossa humildade. Estamos agora aqui a tentar organizar a igreja. Meter um piso bonito. Queremos pintar. Queremos endireitar o piso aqui. Vamos meter um teto falso. É o programa da igreja. Colocar um ar-condicionado. Sabe, a minha igreja é melhor que a vossa. Que isso nunca vem em vocês. Amém? Como seres humanos, podemos querer melhorar a condição da igreja, mas isso não nos torna uma igreja melhor que as outras. Estão entendendo? Não façam isso. Amém? Vamos manter a humildade. Jesus era humilde. Nós precisamos de humildade. Amém? E Jesus era obediente. E você precisa ser obediente. Amém? Eu já disse no domingo passado. O irmão Branham diz, na mensagem O Ministério de Cristo, diz o profeta aqui: se você não consegue ter fé no teu pastor, então livra-se dele. Deixa de ser ovelha dele, em outras palavras. Estão entendendo? Porque o profeta diz que é necessário que você creia 100% no teu pastor. Senão o diabo terá um lugar para entrar. Terá uma brecha. E você tem que crer em mim como teu pastor. Para que não haja uma brecha. É isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes, as pessoas querem ter uma vida independente. Não querem ter um pastor. Não querem receber alguma orientação, alguma ordem. O pastor não está aqui para te oprimir. Está aqui para te orientar no caminho do Senhor. Então, procura ter uma vida independente. Às vezes passa por algum problema aquele irmão, esse irmão, e vive a independência dele, com o problema dele, não conta a ninguém. Isso não é cristianismo, irmão. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: está entre vós alguém enfermo? Está entre vós alguém aflito? Ore. Se estiver enfermo, chama os presbíteros da igreja. Presbítero significa líder. Estão entendendo? Se há algum problema, chama o teu pastor. Chama o líder do ministério. E vamos orar. Nós aqui não estamos como na Pentecostal para marcar audiência, pagar dinheiro para falar com o pastor. Não estamos aqui na Universal, não. É por esse motivo que temos essa abertura. Mas não é com o objetivo de espionar a vida do irmão, ou com o objetivo de oprimir o irmão, mas é com o objetivo de ajudar o irmão a estar mais próximo do Senhor. Vocês estão entendendo? Então essa é a maneira da Bíblia. É o pastor estar próximo das ovelhas. É as ovelhas
vamos conversar, vamos ter um companheirismo aberto, comunicativo, transparente. E vamos nos ajudar uns aos outros. Porque todos nós queremos chegar numa terra além do rio. Amém. Vocês não querem isso? Amém? Então vamos nos ajudar no nome de Jesus Cristo. Vamos nos dar a mão. E vamos caminhar juntos. Vamos ser uma verdadeira igreja sólida. A Bíblia fala: comunicar vossas aflições aos santos. Não vai no Facebook. Não vai lá no Instagram. Não vai ali começar a comunicar com as aflições, com as necessidades, com os problemas. Vamos nos reunir, vamos sentar, conta com o que te aflige. A Bíblia fala: se está enfermo, chama o presbítero da igreja. É assim a Bíblia, irmão. Vocês estão entendendo? Amém. Oh, meus irmãos, o tempo já se foi há muito tempo. Que vocês me perdoem. Amém. Mas que essa seja uma mensagem que esteja gravada no teu coração. Amém. E que essa mensagem possa mudar a tua natureza. Que você deixe de ser um cabrito, um boi, um porco, seja lá o que você for. E seja um cordeiro no nome de Jesus Cristo. Que Deus nessa tarde, nessa manhã, possa mudar a tua natureza e te dar uma natureza de cordeiro. Quantos querem uma natureza de cordeiro nesta manhã? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como cordeiro de Deus, quero carregar a cruz, vivendo em santidade, submisso em sua palavra, ansiando seu juízo, caminhando em sua luz. Eu quero ser como Jesus, como cordeiro de Deus, quero carregar a cruz, vivendo em santidade, submisso em sua palavra, ansiando seu Espírito, caminhando em sua luz. Eu quero ser como Jesus. Aleluia, eu quero ser como Jesus. Oh, aleluia, ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus em toda a minha vida. Ser como Jesus. Como os santos do passado, eu quero viver passando dia a dia em tua presença, clamando pela sua graça, esperando o seu retorno para um dia lá reinar. Eu quero ser como Jesus. Oh, viver como Jesus.
soberano Criador dos céus e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, nós queremos a tua natureza, Papá. Senhor, não conta nossos erros porque não vamos resistir, Pai. Não conta nossas falhas porque não vamos resistir, Senhor. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, Papá. Reconhecemos que somos errantes e temos uma natureza errada, Pai. Mas o Senhor prometeu na tua palavra, Deus amado, ainda que tiveres pecados, Pai, que são pretos como carvão, eu tornarei mais branco que a lã. Ainda que tiveres pecados que são vermelhos como carmesim, eu tornarei mais alto que a neve. A tua palavra nos ensina, Deus amado, que ainda que eu tiver um coração de pedra, eu o arrancarei e darei um coração novo. Oh, Deus amado, se o Senhor tem poder, Papá, de mudar um homem pecador e transformá-lo de um pecado preto, transformar para ser mais branco que a lã, de um coração de pedra e dar um coração novo, o Senhor tem poder para mudar nossa natureza, Papá. Muda a nossa natureza pecadora, Senhor. Oh, Pai, essa natureza, Pai, é uma natureza que se acostuma rapidamente com o pecado, se conforma rapidamente no mundo. É uma natureza pecadora que tem preguiça de orar, não tem vontade de te buscar, de te servir. Senhor, não queremos ser assim, Papá. Muda a nossa natureza, Deus amado. Nos perdoa, Senhor Jesus. Liberta-nos, Pai, de toda carnalidade, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, esvazia-nos do pecado, Pai. Esvazia-nos do nosso eu, Papá. Esvazia-nos, Papá, de nós mesmos, Pai amado. E nos ajuda a ser mais fervorosos. Restaura em nós a alegria da salvação, Papá. Restaura o fervor, o zelo, Pai. O amor pela Tua palavra, Senhor. O sentimento que teve em Cristo, Papá. Coloca esse sentimento em nós, Pai. O amor, a humildade, a obediência, Papá. A pureza, Deus amado. Coloca em nós, Jesus. Nós queremos ser cordeiro, Pai. Nos ajude, Deus amado, para a Tua honra e glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Venha nos dar obediência, Senhor. Venha nos dar humildade, Deus amado. Arranca o orgulho, arranca a vanglória, Pai. Arranca esse espírito de sabitude, Deus amado. Essa prepotência, Pai. Arranca de nós, Papá. Nos dá verdadeiramente a humildade, Senhor. Nos dá verdadeiramente o amor, Pai. A obediência, Deus amado. Conceda em nós, Papá. Precisamos de Ti, Deus amado. Em nome de Jesus.